A minha terapeuta olhou para mim e falou assim: não é a fotografia que fez você tentar tirar sua vida. A fotografia foi o que fez você se manter até hoje em pé. Eu me chamo Casey Loren, esse é o meu nome mesmo, não é o nome artístico. E eu moro em Curitiba, eu fotografo há 13 anos. Hoje eu vivo só disso. As dificuldades no início da carreira, acho que para todo mundo é principalmente equipamento, né? Mas quando eu decidi estudar fotografia, eu já vinha de uma área da parte artística, já tinha trabalhado anos com decoração de interiores, já tinha estudado arquitetura e tudo mais, só que a fotografia sempre foi uma grande paixão. Foi quando começou a surgir as aulas, os cursos de fotografia profissional em Curitiba. Eu tinha ganho do meu avô um dinheiro que era para eu colocar uma prótese de silicone na época, e eu fiquei doente logo na semana de fazer os exames para fazer essa cirurgia. E como eu tinha ficado doente, eu resolvi parar para pensar se aquilo não era um sinal, assim, que talvez não era um investimento para eu fazer agora. E eu peguei esse dinheiro, em vez de colocar a prótese, eu comprei a minha primeira câmera, foi uma D5000 da Nikon, para eu começar a fazer o curso. O início da minha carreira foi muito difícil eu conseguir apoio de outros fotógrafos, porque daí você não sabe como cobrar, então eu cobrava pouco para poder ter trabalho, mas já com o tempo eu fui aumentando, fui melhorando essa parte financeira, mas eu nunca fui nem a mais cara e nem a mais baratinha. Eu tentava me equilibrar para poder me manter no mercado, né? O maior desafio nessa fase, depois que eu realmente me senti uma fotógrafa, foi conseguir ter uma constância nas vendas. Então acabava ficando muito sazonal. Então na época de Natal eu tinha um fluxo intenso. O resto do ano eu nadava e não conseguia manter a mesma quantidade de ganho, a mesma quantidade de clientes, me posicionar como profissional, né? Eu sempre tive um pouco de medo por não confiar 100% no meu trabalho. Todo mundo confiava no meu trabalho, todo mundo ama o meu trabalho, mas eu ainda não consigo olhar para mim e ter essa confiança 100%, assim, de dizer, cara, eu sou muito foda. Descobri da pior maneira possível que eu realmente estava em depressão. Eu passei por um Natal com mais fluxo de ensaios da minha carreira toda, mas não foi o suficiente para conseguir me manter firme. Depois que eu entreguei todos os trabalhos que eu tinha feito, todos os ensaios, no dia 18 de janeiro, eu estava muito cansada, por tudo aquilo que eu já tinha passado no final do ano, pela carga emocional, pela carga de maternidade. Em uma noite, meu filho acordou, minha filha acordava, minha menina acordava, e aquilo foi aumentando e o meu estresse foi aumentando. E ali eu simplesmente caí de verdade. Lembro que eu desci naquela noite, eu sentei na garagem da minha casa, estava amamentando ainda, e eu olhei em cima do balcão que tinha na minha garagem e eu enxerguei uma extensão que eu tinha usado no Natal para acender as luzes do jardim. Eu peguei aquela extensão, eu amarrei no mezanino da minha casa. Eu desci, eu subi várias vezes até deixar ela exatamente onde ela precisava estar para que aquilo acabasse ali. Foi a pior coisa que eu vivi na minha vida. E chorando, eu comecei a escrever uma carta para os meus filhos, onde eu queria deixar para eles uma mensagem daquilo que realmente eu estava sentindo naquele momento. E a minha filha acordou. Eu subi, mãe, né? Eu subi, peguei ela no colo, falei, vou amamentar ela e vou voltar. Eu falo que foi Deus que me apagou, que me fez dormir. Eu acordei na manhã seguinte, deitada na cama com ela no meu peito, e o meu marido sentado na frente de tudo aquilo que eu tinha deixado montado lá embaixo. Se não fosse a minha filha, hoje eu não estava aqui. E a minha terapeuta olhou para mim e falou assim, não é a fotografia que fez você tentar tirar sua vida. A fotografia foi o que fez você se manter até hoje em pé. E você vai voltar. Aos poucos, mas você vai voltar.
E aquilo que ela falou para mim me fez perceber que realmente a fotografia foi o que preenchia o meu coração todos aqueles anos que eu estava batalhando, correndo, buscando. E quando eu conheci o Taka, foi muito engraçado porque eu ainda estava numa fase de reconstrução pós-depressão. E ele surgiu no meu Instagram, num patrocinado, e falava de um jeito que mostrava o quanto ele era humano. Comecei a participar de todos os cafés, né, com o Taka, todas as lives que ele fazia. Estava realmente com a minha agenda zerada, no vermelho. Tipo, nas redes sociais eu não sabia muito o que fazer, eu tava com muita dúvida. Aí eu não sabia, tipo, se eu fazia 2 Instagrams, ou se eu não fazia, se eu podia postar, ou se eu não podia. Cara, eu tava muito perdida. Tava perdida, real, assim. Quando ele começou a lançar essa turma do Office Pro, eu tava mega apertada. Eu não tinha R$1 de limite no meu cartão. Mas, cara, eu queria tanto comprar esse curso. Aí o meu marido, até lembro que na época ele falou assim, amor, você não precisa de mais um curso de fotografia. Pra que você vai comprar mais um curso de fotografia? Você já sabe fotografar. E o que me fez me interessar pelo curso do UFC Pro foi porque o Taka ele mostrava que ali eu teria muito mais do que fotografia. A parte de gestão, a parte de acompanhamento, aquela parte que ele fala assim, cara, eu vou te ensinar a lidar com o teu cliente, a como você conquistar o teu cliente. Foi a melhor compra que eu fiz em toda a minha carreira. Eu indicaria para qualquer fotógrafo. Compra o Office Pro e não vai lá fazer aquele curso que você fica lá sentado ouvindo um monte de ladainha. Cara, ele tem dentro do Office Pro a base para tudo que um fotógrafo precisa. Cada aula eu senti um puxão de orelha em coisas que eu realmente precisava. Eu senti chacoalhões, como se fosse o meu pai chamando minha atenção. Pô, tá vendo que você tá fazendo isso errado? Não tá vendo que é só isso aqui que você precisa mudar? Então, assim, coisas simples, de verdade, coisas simples que eu não via e que podiam fazer total diferença, né? A forma como ele ensina a você cobrar, valorizar mesmo o trabalho. Mês passado, eu tava zerada de cliente. Tava com 6 mil de cartão de crédito para pagar, eu não tinha entrada nenhuma. E eu comecei a fazer as coisas como ele ensina ali, e eu fechei o meu mês com 8 mil. Paguei o cartão, eu respirei aquele mês e eu falei, cara, eu comecei a fazer agora a ação de Natal, e eu já tô com 15 mil na conta, de pré-venda. Então, assim, só com as coisinhas básicas que ele foi ensinando, que ele foi falando, que ele foi dando de dica, assim, cara, não tem como dizer que ele não fez diferença financeiramente. Eu tive uma situação muito difícil que em 13 anos eu nunca tinha passado com a cliente. Foi um dia que, cara, a cliente fez eu ter vontade de sair correndo no meio do ensaio. O cliente literalmente me botou no chão. Sabe o que é você estar fotografando, você mostrar a foto, a cliente olhar e falar assim, mas olha isso aqui, nem parece foto de fotógrafo. Cara, ela me humilhou do início ao fim. Eu saí daquele ensaio chorando. A primeira coisa que eu fiz foi ligar pra minha mãe. E a segunda coisa, eu queria falar com o Taka. Eu queria falar pra ele o que eu tava sentindo. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso falar. E Cara, eu entrei na comunidade, eu escrevi um textão, a dor que eu tava sentindo. Eu tenho visto o Taka ser pra mim o que o meu pai não é. O meu pai não me dá o apoio que o Taka me dá. Então, nesse dia que foi super difícil pra mim, que foi um dia que eu tive vontade de desistir de verdade de novo. Falei, cara, eu preciso falar com o Taka. E ele falou e ele respondeu e depois ele me chamou no privado. E ele falou assim pra mim, você não vai mais passar por isso. Por que você não me ligou? Eu falei, porque eu não tenho teu telefone. Ele me respondeu com o número do telefone dele. E ele falou pra mim, você não vai mais passar por isso, porque agora você não tá mais sozinho. Depois que você entrou no UFC Pro, você tem aqui tudo o que você precisa, você tem apoio, você tem uma família. Cara, e eu tenho um pai, eu não tenho só um mentor. E ele nem sabe disso. Ele me apoia de uma forma, ele me acolhe de um jeito, que naquele dia ele olhou pra mim e ele falou assim, você vai demitir essa cliente. E eu falei, Taka, mas como é que você vai? Então tem um outro ensinamento que o Taka já me deu. Ele já me ensinou a demitir os clientes.
a não aceitar que as pessoas me coloquem para baixo, a não aceitar que as pessoas me humilhem como profissional, me diminuam como profissional. Não existe ninguém no mundo da fotografia que seja igual ao Taka. Não existe. E eu digo isso para vocês assim, cara, de verdade. É surreal. Ter aula, ter o UFC, ter o Taka como mentor é surreal. O UFC Pro foi a virada de tudo que eu precisava na fotografia. Parei de editar final de semana para poder aproveitar os meus filhos. Então ele não me ensinou só a fotografar, ele me ensinou a viver melhor, sabe? Aproveitar os meus filhos estão crescendo. Então assim, eu penso no final de semana, falo, cara, eu vou ficar com eles, eu vou aproveitar eles. Lógico, tem dias que ainda a gente tem que fazer, mas eu tô aos pouquinhos, sabe, colhendo aquilo que eu tô plantando. Eu plantei várias sementinhas por causa do Taka, e eu sei que eu vou colher isso. Então não tem como você não ser grato por um ser humano como esse. Porque o que ele tá fazendo na minha vida, nem ele sabe, mas eu ainda vou pra lá. E eu vou dar um abraço nele pra agradecer, porque, cara, todo dia ele me ajuda. Todo dia.